tentar descer, se assim se pode falar, primeiro algumas hipóteses de investigação em banda larga, portanto com este pré-quadro teórico, com esta procura do quadro conceptual, do universo conceptual. Portanto, vamos tentar, nesta base, descer na direção de algumas hipóteses de investigação, numa perspectiva, portanto, alargada, e depois, num terceiro momento e derradeiro, chegar a alguns campos de observação e alguns objetos de estudo que não serão propriamente a organização A ou o tipo de imprensa B, mas fundamentalmente a correlação entre grandes conjuntos de organizações e grandes conjuntos de títulos de imprensa que, ao fim e ao cabo, constituem os campos de observação, portanto, do projeto de investigação que temos em curso. Começando então pelas hipóteses de investigação, pelas hipóteses de trabalho, se nós olhássemos para o programa, o ciclo deste seminário, teríamos a tarefa profundamente facilitada, uma vez que já encontramos aqui uma série de problemas e uma série de objetos de estudo e uma série de casos que gostariam de ser trabalhados, ou que estão a ser trabalhados, melhor dito, sem prejuízo, portanto, de agora alargarmos o leque, mencionando alguns e tentando, inclusivamente, enunciar outros. Numa breve introdução àquilo que nós pretendemos classificar como sendo grandes hipóteses de investigação, fundamentalmente vão ser duas, dizer que nos pretendemos situar, em primeiro lugar, aquilo que podemos falar do processo de secularização das sociedades contemporâneas, do qual resulta a afirmação da liberdade religiosa, da diversificação de protagonismos, de uma dispersão do religioso pela sociedade e de uma pluralidade enquanto diversidade positivamente reconhecida. Como todos sabemos, portanto, as teses iniciais sobre a secularização, nos anos 60, nos anos 70, apontavam quase para um processo inexorável, no sentido quer de uma certa privatização, quer inclusivamente quase do desaparecimento, sem que ele fosse postulado, em alguns casos inclusivamente foi, mas quase para um acantonamento ou quase desaparecimento da religião das sociedades. Portanto, digamos que era enunciado que se estava diante de um processo gradual entre posições do religioso determinantes na esfera do poder político, da organização social, da normatividade dos comportamentos, e digamos que o termo desse processo, o culminar desse processo, poderia inclusivamente resultar num acantonamento religioso ou das religiões em minorias facilmente identificáveis, quiçá no estádio mais avançado, numa quase evicção total. Como sabemos, as próprias teorias sobre a secularização foram sendo refeitas, foram sendo recompostas e, entretanto, começaram a apontar no sentido das crenças religiosas, portanto, no plural, estarem a sofrer um processo de transformação e um processo de assunção de novas expressões. Não sem que, de facto, a dimensão institucional do religioso ou das crenças tenha sido realmente afetada. Neste sentido, nós enunciamos dois grandes tipos de questões, ou duas grandes hipóteses de trabalho, e que são até que ponto, de certa forma o Paulo já referiu, portanto, até que ponto as crenças fundam, moldam, organizam, influenciam perspectivas específicas sobre o exercício da cidadania e, em segundo lugar, até que ponto também o exercício da cidadania altera ou modifica o universo, a proposição ou as proposições ou as semi-proposições, como dizia o Paulo, inclusive citando o autor, das crenças. Se tivéssemos um esquema, digamos que poderíamos estar a falar em dois retângulos com setas, digamos assim, unidirecionais. Portanto,
a crença de um lado, a cidadania do outro, e, portanto, fazermos assim Em história, portanto, estamos sempre a falar de... É possível isolar, digamos assim, eventos específicos, mas, no geral, falamos de processos e, portanto, unidirecional dá lugar, digamos assim, a um sistema quase de ação-reação em que é complicado perceber de onde partimos, por uma questão de facilidade, estamos a partir da crença para a cidadania, mas o exercício da cidadania influencia a crença por seu turno e vice-versa. Portanto, isto pode também parecer um novelo quase, mas era só uma tentativa, portanto, de sistematizar, ou de esquematizar, melhor dito, aquilo que pretendemos mencionar. Indo então à primeira grande questão, devemos formulá-la da seguinte forma: até que ponto é possível pensar, problematizar, portanto, a relação crença-cidadania para além da dimensão meramente institucional, relação Estado-Igreja ou Estado-Igrejas, alcançando, portanto, dimensões sociais. Estamos, portanto, no plano, nesta primeira grande questão, em que a crença influencia a cidadania e, para ponderar dimensões sociais, para além da meramente institucional, fazemos ainda uma subdivisão entre, de um lado, comportamentos, valores, sentido de pertença, que de certa forma são, sobretudo, ainda não exclusivo, de forma alguma, portanto, os domínios da sociologia ou da antropologia, e depois formas de crença organizada socialmente do ponto de vista institucional e do ponto de vista, chamemos, das mundividências pessoais, com identidades religiosas em concorrência entre si e em concorrência, inclusivamente, com outras identidades, portanto, não religiosas ou sem o religioso propriamente associado. Este último plano interessa, digamos, mais à historiografia e nele podemos encontrar temas tão vastos quanto sejam, portanto, no plano da crença socialmente organizada ou suscetível de organização, temas tão diversos ou dispares quanto, para além, por exemplo, no universo católico, para além de Fátima, os horóscopos, as curas, as filosofias orientais. Estamos no plano em que as experiências religiosas que remetem para uma realização individual deixam de ser, chamemos, marginalizadas, institucionalmente controladas, mas podem ser, inclusivamente, compostas ou geridas, ordenadas quase à la carte, pelo próprio indivíduo, compondo, digamos assim, o seu próprio universo religioso daqui, dali, de lá. Esta é, aliás, uma primeira grande hipótese de trabalho. Uma segunda, até que ponto o exercício da cidadania, portanto, altera ou modifica, de facto, o universo da crença. Aqui estamos a falar fundamentalmente da valorização do protagonismo individual para além do instituído propriamente dito. Um indivíduo, numa sociedade democrática, numa sociedade livre, cria uma associação, formal ou não, cria um grupo, portanto, informal, sem recurso a reconhecimentos públicos, sem recurso necessariamente ao direito canónico, que de facto tem categorias que nem sempre são facilmente compagináveis, ou melhor, nem sempre as grupos de associações, como quer queiramos chamar, são facilmente compagináveis ou enquadráveis nas categorias, digamos, do direito canónico, caso estejamos a falar, portanto, do universo católico. Estamos a falar ainda neste segundo grande grupo de questões no maior reconhecimento que o valor da liberdade e que a ideia da democracia, por exemplo, tem. Por exemplo, o grupo Nós Somos Igreja, o movimento Nós Somos Igreja, estamos a falar de uma polémica que não é propriamente nova, se bem que a sua expressão seja relativamente recente, mas o que está em causa são reivindicações e grupos que consideram que têm legitimidade para proceder a determinado tipo de reivindicações que, inclusivamente, situam mesmo no próprio plano da crença propriamente dita. Por exemplo, a correlação entre caridade, assistência e solidariedade é uma relação que oscila ao longo do tempo,
permite fundar instituições, consoante haja valorizações mais de um plano ou de outro, instituições em momentos diferenciados do tempo, completamente distintas, como sejam a Sociedade de São Vicente de Paulo, os Sopas dos Pobres, os centros sociais, em tempos mais recentes, o Banco Alimentar contra a Fome, ainda mais recentes, a própria comunidade de Idipaz, por exemplo, por hipótese. Podemos estar a falar, por exemplo, de questões como a organização do espaço. Quando eu e o Paulo preparávamos isto, pensávamos em problemas como fossem a organização dos bairros, e pensávamos pensávamos mesmo no bairro onde ambos, por acaso, residimos, que é um bairro onde existem misturas de classes sociais, portanto foi planificado precisamente nesse sentido, onde existem, foi projetado por vários arquitetos, vários ateliês, etc., alguns dos quais, inclusivamente, navegavam ou possuíam uma matriz expressamente católica, inclusivamente, onde o lugar do espaço de culto foi projetado inicialmente para o lugar mais nobre, central do bairro, inclusivamente, entretanto foi ocupado por um centro comercial, com o espaço de culto a ser, entretanto, subdividido em dois espaços, um dos quais até, inclusivamente, bastante próximo. As testemunhas de Jeová, por exemplo, têm o seu espaço de culto numa praceta. É o que está se tendo a ouvir, uma praceta, um beco, portanto, assim, uma garagem bastante discreta, que nem se percebe que existe. Mas a própria organização do espaço tem, e falávamos inclusivamente disso, isso permite pensar determinado tipo de questões. Estamos a falar de prédios e de prédios que estão organizados. Eu não podia dar exemplos tão concretos, mas já agora, se permite. O prédio onde eu resido é entrar no elevador, subir e direita à esquerda. E é um prédio clássico, portanto, é um prédio que não faz parte do plano original do bairro. O prédio onde o Paulo vive é um edifício onde é necessário percorrer um corredor distribuindo depois, ou seja, há um sentido, se quisermos, comunitário, de cruzamento, de semelhança, de encontro, que noutro, mais clássico, como é aquele onde eu resido, de facto todo não existe. Este tipo de questões, a organização do espaço, é o tipo de... Não estou por acaso, até era uma questão extremamente interessante, aquele caso propriamente dito. Mas é só uma menção, uma alusão ao tipo de questões, digamos assim, que podem ser enquadráveis neste segundo nível. Passando aos campos de observação, aos objetos e aos objetos de estudo. Situamos-nos no tempo e no espaço, como não pode deixar de ser, e, portanto, sobretudo na época contemporânea e no plano da Igreja em Portugal, com essa sobrevalorização própria de Portugal da Igreja Católica. Vamos fazer aqui uma divisão, como é perceptível pelo esquema, entre organizações católicas e imprensa, que são, ao fim e ao cabo, os dois polos de observação do projeto de investigação em curso, emancipando ainda a ação social situada, digamos assim, na convergência entre estes dois polos. Começando pelas organizações, temos uma questão, digamos assim, inicial, que é, desde logo, a tipologia das organizações católicas. Quer dizer, como é que podemos compaginar a iniciativa com os destinatários das próprias organizações católicas. Estamos a falar de organizações de espiritualidade, organizações de piedade, organizações de ação social caritativa, organizações cuja iniciativa pertence a congregações religiosas, organizações destinadas a jovens, destinadas a casais, a famílias, etc. Essa é, digamos assim, uma primeira questão que requer alguma atenção. Um segundo campo de trabalho são aquilo que nós queremos classificar como os partidos católicos. Portanto, estamos a falar de organizações expressamente desde os grupos parlamentares, desde o Partido Nacionalista, desde o Centro Católico, à não
não existência de um Partido de Democracia Cristã, algumas tentativas no final dos anos pré-transição democrática, pós-transição democrática. Estamos a falar de organizações expressamente destinadas a disputar o poder político, a tomar assento nos órgãos do Estado, a influenciar por via formal a decisão política, sendo pretensamente nesta intervenientes diretos, e estamos a falar se são ou se não são, se podem ser enquadráveis nessa grande categoria de organizações católicas, sim ou não, em que medida, etc. Um segundo objeto é a Ação Católica Portuguesa, por motivos óbvios. Estamos a falar, digamos, de uma organização ampla, durante cerca de 3, 4 décadas, possuiu, de facto, uma amplitude e uma certa hegemonia. A nossa questão é precisamente até que ponto essa hegemonia foi real ou não foi real, ou seja, se foi, de facto, a organização católica por excelência durante os anos 30, 60, se foi a organização que pretendeu absorver outras organizações previamente existentes, enquadrar, enquanto escapavam ou não escapavam ao seu controle, ou podiam ou não fazer, outras que, entretanto, emergiam. Estamos, em terceiro lugar, a ponderar, digamos assim, como objetos de estudo ou como campos de observação, a distribuição ou incidência, melhor, cronológica, de organizações católicas, sejam estas de votação ou de influência externa, menos tradicionais, porque sem um enquadramento expresso do episcopado católico numa primeira fase ou até das congregações religiosas. Por exemplo, os cursos de cristandade, as equipas de Nossa Senhora, os populares, os comunais, como e em que períodos e em que medida foram implementados, em que redes o seu desenvolvimento assentou e, inclusive, que redes geraram. Em quarto lugar, uma outra questão, ainda no âmbito da ação católica, em que medida, por exemplo, a constituição da ação católica, isto é, a valorização de setores profissionais, setores geracionais, etários, como grande critério de organização, foi uma inovação da ação católica ou correspondeu, inclusivamente, a iniciativas prévias, aproveitando-as, transformando-as, dando-nos, eventualmente, uma consistência e uma noção de rede mais evidente que até então, de facto, não possuíam. Em quinto lugar, podemos, inclusive, pensar em organizações que não possuem uma matriz religiosa católica propriamente dita, mesmo que, num período mais recente, organizações não governamentais como a OIPOS, por exemplo. Estamos a falar de uma organização religiosa, estamos a falar de uma organização católica? Não. O facto de terem católicos como responsáveis, cuidadores, etc., confere, digamos assim, permite, ou é abusivo ou não, atribuir o título, são questões, digamos assim, ou são trabalhos eventualmente a desenvolver. Isto levanta-nos uma derradeira, que é quem são os dirigentes, quem são os líderes, quem são os líderes das diferentes organizações religiosas constituídas em Portugal ao longo do século XX, como transitaram de umas para as outras, quais são os seus percursos, etc. Passando ao segundo ponto desta terceira fase, portanto, a imprensa religiosa ou a imprensa católica. Em primeiro lugar, duas observações prévias. Em primeiro lugar, possuir, ter, montar e produzir, portanto, regularmente, não pode deixar de ser, um órgão de imprensa, desde logo que tivermos uma expressão de cidadania, uma forma de atuação na esfera pública. Uma questão, ainda no âmbito das observações prévias, a própria tipologia levanta-nos vários problemas. Estamos a necessitar, digamos assim, de cruzar o conteúdo dos títulos da imprensa, o âmbito de circulação, os destinatários, e, portanto, é, tal qual como no plano das organizações católicas, uma questão igualmente a ter em consideração. Aqui vamos mencionar 5 possíveis objetos. Obviamente nós não somos exaustivos, são só algumas hipóteses. 5 possíveis objetos, como sejam, desde logo, mais simples,
a evolução dos títulos ou a predominância de determinado tipo de expressões na denominação. Por exemplo, a voz, a verdade, os ecos, o arauto, o mensageiro, despertar, luz, união, encontro, vida. Estamos a falar de épocas, estamos a falar de incidências, sim ou não, acantonáveis ou que remetem para determinadas tipologias de imprensa, porque obviamente esse tipo de escolhas não é neutra, não é? Portanto, não. Um segundo campo de observação, os chamados jornais de grande circulação, os chamados jornais nacionais de matriz expressamente católica, como sejam novidades, como seja a confusão habitual, Terra Nova Terra, em períodos, chamemos, mais recente, e como é que estas iniciativas se correlacionaram com a restante imprensa. Em quarto lugar, os jornalistas católicos, as figuras dos jornalistas católicos. Enquanto profissionais destes jornais católicos, seja na imprensa nacional, seja inclusivamente na imprensa regional. Quando vem informação, etc. Depois, o período da chamada emergência dos boletins paroquiais, portanto, da malha paroquial, da malha territorial da organização da Igreja Católica em Portugal, que, conseguimos pôr nos anos 50, 60, sobretudo, permitiram uma profusão de pequenos boletins policopiados e, desde logo, se isto é imprensa ou não. Se isto, quer dizer, se este universo não é tão pequeno quanto isso, pelo contrário, é imenso, é imprensa ou não, nomeadamente nesse período. Podemos ainda, em quinto lugar, pensar em questões como a chamada, já no período, não estamos a falar da imprensa, mas pronto, a TVI atual era inicialmente um órgão de inspiração cristã. O que é que isso significa, inspiração cristã? E isso permite-nos pensar, por exemplo, em órgãos, em publicações periódicas, como seja o Tempo e o Modo, cuja gênese está um grupo heterogéneo, mas católico, e que pretendia expressamente que aquela publicação fosse uma publicação produzida a partir da relação estabelecida entre os católicos e não católicos, até que ponto, digamos assim, podemos incluir títulos desta natureza no âmbito da imprensa religiosa. São questões, digamos assim, de chamada imprensa com uma certa matriz referencial religioso, sim ou não, e em que medida. Sobre um terceiro ponto, isto é, sobre objetos no âmbito da ação, objetos de trabalho, portanto, no âmbito da ação social. Desde logo, uma primeira questão, os espaços de formação, os cursos, os currículos, os docentes, os programas, como são, como se constituíram, como evoluíram ao longo do tempo. Depois, em segundo lugar, a chamada profissionalização da ação social. Estamos a falar sobretudo do serviço social ou das assistentes sociais, enquanto atuaram no funcionalismo público, no setor privado, nas empresas, mais tarde, como quer que chamemos os chamados centros sociais. E podemos também falar, inclusivamente, de outro tipo de profissões próximas ou situadas na esfera da ação social, fundamentalmente de início uma matriz feminina, sejam as educadoras de infância, cuja correlação com a ação social não é tão distante quanto aparentemente se possa pensar. Depois, em terceiro lugar, como podem constatar, a ordem não é muito coerente. Em terceiro lugar, as chamadas motivações ou legitimidade da ação social. Que tipo de ação falamos? Falamos de ação tipo paliativo, tipo supletivo, tipo estrutural, de técnicos de atribuição de prestações sociais no quadro do Estado de Providência. Ainda, de certa forma, em quarto lugar, mas de certa forma em correlação com este elemento, a correlação entre a ação social e a doutrina social da Igreja. E, finalmente, a correlação com as chamadas ciências sociais. Estamos a falar do serviço social como uma disciplina autónoma, com um espaço científico definido, sim ou não, e em que medida. Estes eram, digamos assim, no quadro das hipóteses que decorriam do referencial teórico
em que nos pretendemos situar alguns dos objetos ou alguns dos campos de observação que ponderámos, sem pretendermos de forma alguma ter uma lista fechada ou até muito pirente, como foi facilmente constatado. Mas eram fundamentalmente estes alguns dos possíveis campos de observação que pretendíamos pôr.